Você já se perguntou se nasceu para isso? Se o problema é a empresa ou é você? Você sente aquele frio na barriga toda vez que olha o extrato, sem saber se o caixa vai fechar no fim do mês? Você sente que trabalha o tempo todo e parece que não sai do lugar? Você já trabalhou mais, vendeu mais, mudou tudo e mesmo assim o resultado não vem? Você já entrou na sua empresa e sentiu orgulho de verdade? Eu sou Carlos Eduardo Araújo, contador e consultor financeiro. Eu comecei do zero, sem capital, sem equipe e com medo de não conseguir pagar as contas. Hoje vamos falar sobre um plano de ação para ser implementado em 30 dias. Você que está com suas finanças aí bem complicado, seu financeiro complicado. Inclusive, nessa última semana, eu conversei com alguns clientes e alguns possíveis clientes exatamente nessa situação. Um caos, né? Financeiro no caos. Foi por isso que eu decidi falar sobre isso. Então, de forma prática, a gente já vai passar para vocês aqui 5 pontos. 5 pontos para iniciar. É o suficiente. Tá? E de uma forma bem prática, bem simples. Para vocês implementarem no seu negócio. Tá? Vocês vão ver. E com isso aí, a gente já consegue sair daquele prejuízo para um lucro. Mesmo que seja mínimo, mas a gente já reverte isso aí. Tá joia? Vamos lá. Ponto 1. Corte o achismo pela raiz. Gente, não tem condições de tocar uma empresa com achismo. Ah, eu acho que esse mês eu vou faturar 10, 50, 30 e que vou gastar 20. Isso é achismo. Isso é achismo. A gente precisa ter previsibilidade. A gente precisa ter um mínimo disso aí. Tá? Então, ponto 1, corte o achismo pela raiz. A gente precisa ter informações corretas para poder tomar decisões certeiras. Tá? Então, ponto 1, corte o achismo pela raiz. Ponto 2, feche os 3 maiores vazamentos da sua empresa. Gente, praticamente todo mundo que eu converso vem, me fala como é que está a sua empresa. E esses são os 3 pontos que eu identifiquei. 1, planilha mentirosa. Está muito correlacionado com o que eu acabei de falar. É o achismo. Então, o controle financeiro da empresa é feito através de uma planilha. Que eu chamo de planilha mentirosa. Não tem como você controlar suas finanças com planilha. Então, corta essa planilha mentirosa. Corta, esquece ela. A gente tem que fazer da forma profissional, da forma correta. 2, falta de visão de caixa futuro. Está diretamente relacionado a essa planilha mentirosa. Se você não tem uma previsão mínima de pelo menos 30 dias, não tem como gerir. Tá? A gente precisa disso para tomar decisões. E 3, saber o que acontece com todo mundo. Misturar pessoa física com pessoa jurídica. Gente, tem que separar. Os gastos de pessoa física tem que ser controlados à parte. Os gastos de pessoa jurídica da empresa é uma outra situação. Aqui nós estamos falando de empresa, então não pode misturar isso aí. Tem que separar isso aí. Tá? Vamos para o ponto 3. A palavra é previsibilidade. Gente, se a gente não tiver um mínimo de previsão de 30 dias, como é que eu vou conseguir tocar a empresa? E olha que eu estou falando só 30. Né? A gente trabalha. Antigamente se trabalhava com muito mais. Como hoje é tudo muito, muito volátil, muda muito, a gente trabalha com uma previsão menor. Mas menor, um ano, 6 meses. Agora, algo menor que 30 dias não existe. Então a gente tem que ter uma conta, tem que ter o nosso orçamento, as previsões, para no mínimo 30 dias. Porque se precisar de mais caixa, a gente já sabe onde buscar com um custo menor. Se vai sobrar, a gente já sabe o que a gente pode fazer. Enfim, precisa dessa previsibilidade para que a gente analise e tome as medidas certas. Tá? Vamos lá. Ponto 4. Ok. Divida o seu financeiro em pelo menos 3 contas fixas. O que é que eu estou falando aqui? Vamos lá. Se você conseguir operar em 3 contas, não precisa ter 3 contas bancárias, não, tá? Esse é o ideal. Mas você pode até fazer com caixa. Tem várias formas de fazer isso. Mas é que as operações fiquem segregadas em pelo menos 3. 3 o quê? Uma conta apenas para o dia a dia. O que entra, o que sai, tal. Ali você vai tocar a empresa propriamente dita. A segunda conta, só para impostos. Gente, o que eu vejo empresário e empreendedor complicado com impostos, é parcelamento em cima de parcelamento. À medida que o dinheiro for entrando, você já vai separando. Então, veja, eu falei, é o dia a dia. 2, você já vai juntando, porque você já tem lembra que eu falei de previsibilidade? Você já tem uma previsão de quanto vai ter de imposto a pagar. Já vai deixando naquela conta ali. Então, eu falei, conta 1, a conta operação, vamos chamar assim, são as operações financeiras do dia a dia. Conta 2, impostos. Você já vai juntando para pagar o imposto, não ter problema com isso lá na frente. E conta 3, eu chamo de conta lucro. Essa aí você não toca. Porque é aquilo ali, você vai tocando o dia a dia, vai separando um pouco para os impostos. E na conta 3 você vai deixando para o lucro. É o que você vai poder usar para você, pessoa física. Então, 3 continhas básicas. Conta operação, é o dia a dia. Conta 2, impostos.
E conta 3, você vai deixando lá o lucro, que é o que você vai poder utilizar depois. Vamos para mais um ponto. O que é que vocês precisam fazer? Gente, utiliza o método do caos ao lucro. Esse método que eu utilizo para meus clientes no meu projeto Doutor Empresas. Já consegui resolver muito problema de cliente, sabe? O cliente chegava e não sabia o que fazer. Eu disse, calma, vamos. Primeiro vamos para essa batalha aqui, esse plano de guerra aqui de 30 dias. Depois disso aí, nós vamos implementando outras coisas simples, práticas. O nosso serviço é artesanal. Tá? Tem que pegar na mão, mostrar como é que se faz. Então, utilizem o método do caos ao lucro, que é o método que eu utilizo no Doutor Empresas. Com isso aí, você vai ver que em pouco tempo, mas é pouco tempo mesmo. Ah, mas foi até um mês, 2 meses, 3 meses. Depende do grau de comprometimento do cliente, do empresário, do empreendedor. Depende do tamanho do buraco que sua empresa tiver, mas uma coisa eu tenho certeza. Você vai conseguir sair desse buraco, você vai começar a ver que o negócio tem como andar e tem como dar certo. Tá joia? Esse recado que eu tinha aí para vocês. Grande abraço, pessoal.